Olá, garotada! Tudo joinha com vocês? Muito bem! Olha, hoje a nossa aula é de português, tá? Página 83, 84, 85, 86 e 87, tá bom? Vamos começar com a página 83. Olha lá, nós vamos falar de preposição. Releia esta dica e observe as palavras destacadas. Tenho o direito de ser como sou, desde que isso não interfira no bem-estar dos outros. E o dever de respeitar a diferença dos outros. Nos dois destaques, há uma palavra que faz a ligação entre dois termos para estabelecer uma relação entre eles. Essa palavra é chamada de preposição. Observe neste quadro algumas preposições. Então, preposição é a palavrinha que faz ligação entre uma palavra e outra, tá bom? Olha, as preposições são a, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, sob e sobre. Grifa essa preposição aí pra tia Ângela, tá bom? Essa aqui, ó. Grifa essas preposições pra tia Ângela, tá bom? 1. Cada preposição pode indicar diferentes tipos de relação entre os termos que ela liga. A. Sublinhe a preposição em cada uma dessas frases. Então, vocês vão sublinhar a preposição em cada uma dessas frases. Ó, os direitos de Joaquim foram desrespeitados. Qual é a preposição aí? Isso mesmo, certinho. Observamos com certeza seu mau comportamento. Qual é a preposição aí que está fazendo uma ligação de uma palavra a outra? Rafaela mora em Salvador. Qual é que está fazendo a ligação entre Rafaela mora e Salvador? Isso mesmo, tá, gente? Então, a preposição está fazendo ligação entre uma palavra ou outra. Os direitos de Joaquim. De é uma preposição. Observamos com tristeza. Com é uma preposição. Rafaela mora em Salvador. Em é uma preposição, tá bom? B. Ligue cada preposição ao tipo de relação que ela estabeleceu entre os termos nas frases. Então, agora vocês vão relacionar a preposição de acordo com o tipo, de acordo com os termos da frase. Ó, tem de com em. Um é modo, como se faz algo. O outro é lugar, o outro é posse, né, de ter algo. Então, aqui, ó, os direitos de Joaquim foram desrespeitados. Tá dizendo o quê, né? É modo, é lugar ou é posse? Posse de ter algo, de ter alguma coisa. Muito bem, é de ter alguma coisa. O D tá falando dos direitos de Joaquim, que foram desrespeitados. Então, é uma posse, tá? Aqui, ó, observamos com tristeza seu mau comportamento. Conta o que? É um modo de como se faz. Então, ele está fazendo o comportamento dele, né? Como se faz, é algo que ele está fazendo. No caso, o comportamento, está tendo um mau comportamento. E em é lugar. Então, Rafaela mora em Salvador. Em Salvador. Salvador é um lugar. Bom, grifa aí pra tia Ângela, tá? Olha lá como que ficou. Tá bom? Muito bem. Atenção! Cada preposição pode indicar diferentes tipos de relação entre termos. Dependendo da frase em que é empregada, observe as funções da preposição de nessa frase. Então, tá pedindo para você observar a função da preposição de nessas frases. Ele veio de São Paulo. Preposição indica origem, né? Origem, cidade onde ele estava. Algumas crianças vão para a escola de bicicleta. A preposição indica um meio de transporte. O estatuto fala de criança e adolescente. A preposição indica assunto. Então, o estatuto fala de criança e adolescente. Então, é um assunto que está ali. Aqui, ó, algumas crianças vão para a escola de bicicleta, indica um meio, né? Um meio, como ela está indo para a escola. No caso aqui seria a bicicleta, que é um meio de transporte, tá bom? De se locomover, tá? Agora nós vamos para a página 84.
2. Observe as lacunas do texto com as preposições deste quadro. Olha, as preposições que estão no quadro é de, por, com, contra e sem. Ó, aí vocês têm que encaixar essas preposições no textinho que tá aqui. Ó, no mundo, hoje, espaço, hoje. Que preposição que vai ali? Então, vocês têm que encaixar essas preposições do exercício 2 nesse textinho aqui. Não pode repetir, tá bom? 3. Em dupla, elabore frases usando essas preposições. Vocês vão ter que elaborar sozinho, né, criançada? Porque cada um tá fazendo a sua atividade em casa, né? Então, tá. Então, vocês vão elaborar frases usando essas preposições. Sem. Então, por exemplo, eu vou dar uma aqui. Meu sorvete está sem calda. Então, ele está fazendo entre sorvete e a calda. Ele está fazendo uma ligação entre meu sorvete está sem calda, entre o sorvete e a calda. Tá bom? Ele está fazendo a ligação entre as duas palavras. Tá, aí você vai fazer outra. Contra, de, com, para e entre. Tá? Vocês vão fazer essas frases usando essas preposições. Saiba mais. Algumas preposições podem combinar-se com artigo. As, os, uns, uma. Ou sem estar no plural, tá? Que é a, o, uma. Laerte saiu do carro. Quer dizer, a preposição de com mais o. As primeiras leis surgiram numa época distante, em mais uma, aí ficou numa, tá? Pode grifar aqui pra tia Ângela, tá bom? Então isso daí vocês fazem tudo bonitinho, que daqui a pouquinho eu venho corrigir com vocês. Vocês vão pausar o vídeo, fazer a 2, tá? E fazer, depois você já pausa o vídeo, antes de fazer, pausa o vídeo, tá? Façam, depois a tia Ângela corrige com vocês, belezinha? Pausa aí pra você fazer. Pausa, parou. Olha lá, vamos corrigir o textinho do exercício 2 da página 84. No mundo de hoje, é muito importante que as pessoas tentem conviver da melhor forma possível. Crianças e adolescentes não devem se posicionar, qual? Isso, contra seus pais e professores, mas tratá-los sempre com respeito. Na escola é necessário saber ouvir os colegas sem interrompê-los quando estiverem falando. Viu, gente? Olha aqui, ó. Na escola é necessário saber ouvir os colegas sem interrompê-los quando estiverem falando. Isso vale para pro também, né? Quando a professora falar, não interrompa. Espera a explicação, depois vocês falam, belezinha? Ó, ao passar por alguém que está precisando de ajuda, o certo é colaborar. Não tenha vergonha de ser gentil. Certinho? Então ficou assim, ó. Tá bom? Bora lá, página 85. Tia Ângela vai ler o textinho para vocês, tá? No texto a seguir, são apresentadas algumas informações sobre a importância e a correta utilização das ruas, que são um importante espaço de convivência. Leiam. A tia Ângela vai colocar aqui para vocês acompanhar a leitura com a tia Ângela. Vamos ver se dá certo. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos ver.